Boa tarde, irmãos. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Aí vamos continuar nesse nosso estudo da palavra do Senhor, onde estamos estudando sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Tivemos já vários estudos aí, você pode estar acompanhando aí no canal do YouTube e vamos continuar hoje estudando sobre o calvinismo, dando uma olhada sobre o calvinismo, o que o calvinismo prega e como que a gente refuta biblicamente as ideias, a filosofia calvinista. Para a gente lembrar, né, sobre o calvinismo, ele está então baseado em 5 pontos, conhecido aí como tulipa, né, os 5 pontos do calvinismo. E vamos relembrar aí. Primeiro ponto do calvinismo é a depravação total, onde é pregado, o calvinismo prega, que o homem é incapaz de aceitar a salvação porque ele está morto espiritualmente. Temos já live sobre a depravação total, você pode voltar aí e estar acompanhando esse vídeo também. O segundo ponto do calvinismo é a eleição incondicional, onde é pregado que Deus escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Deus, nesse ponto aqui, ele na eternidade passada, ele já escolheu as pessoas a quem ele queria salvar e as pessoas a quem ele preferiu não salvar. Então, eleição incondicional prega sobre isso. Então, nós já temos também vídeo falando sobre isso. Terceiro ponto é a expiação limitada, onde é pregado que Jesus Cristo morreu somente por algumas pessoas. Só morreu por aqueles a quem o Pai elegeu. Jesus aqui não morreu por todas as pessoas do mundo. Então, o seu sacrifício ele foi limitado. Neste ponto, é isso que é pregado neste ponto. Também temos vídeo falando sobre a expiação limitada aqui no canal. E outro ponto, o quarto ponto do calvinismo é a graça irresistível. E nós vamos falar sobre esse tema hoje, sobre a graça irresistível. E aqui, na graça irresistível, é dito que os eleitos, eles nunca poderão rejeitar a mensagem do evangelho, porque existe sobre eles uma graça especial que quando eles ouvem o evangelho, eles vão se converter, porque é impossível eles não se converterem, porque Deus os elegeu. E Deus, como não pode falhar nos seus planos, né? Então, Deus dá para eles uma graça especial e quando eles ouvem o evangelho, eles vão se converter. As outras pessoas que ouvem o evangelho, mas não são eleitas, Deus não dá para eles essa graça especial. Então, para eles, o evangelho é resistível. Então, este ponto aqui, a graça irresistível, é pregado isso e nós vamos abordar isso no vídeo de hoje. E também falaremos do quinto ponto do calvinismo, o último ponto, faremos um vídeo sobre isso também, é a perseverança dos santos. É o último ponto aí da tulipa, perseverança dos santos, que é pregado que uma vez que a pessoa é salva, ela é salva para sempre, ela não perde a sua salvação. E isso é um fato, a pessoa não perde a sua salvação. Este último ponto, como já falamos, é o menos problemático, né, de todos os pontos do calvinismo e vamos abordar também sobre ele. Mas falando sobre graça irresistível, vamos falar um pouco sobre a graça irresistível, o que eles creem, quais são os versículos em que eles se baseiam, né? Para falar que o eleito ele não pode falar não para o evangelho, o eleito não tem como ele negar a mensagem do evangelho, rejeitar a mensagem do evangelho. Então, na graça irresistível é pregado isso, que os eleitos eles ouvirão do evangelho e não terão a opção de rejeitar a oferta de salvação, pois ela é irresistível, somente para eles. Então, para a pessoa que Deus elegeu, isso aí dentro da visão calvinista, para a pessoa que Deus elegeu, olha, fulano vai ser salvo, então no dia que a pessoa nasceu, ela já é uma eleita, mas no dia que ela nasceu aqui na terra, cresceu, no dia em que ela ouviu da mensagem do evangelho, Deus foi lá e deu para ela uma graça especial de que vai fazer com que ela, ao ouvir a mensagem do evangelho, ela não tem a opção de rejeitar essa mensagem. Ela não tem a opção de dizer não quero essa salvação. Ela não tem essa opção, porque a graça para aquela pessoa é irresistível. Então, é dessa maneira que a graça irresistível é apresentada dentro do calvinismo. E veremos aqui, então, quais são os versículos usados, né? Alguns versículos usados aqui para dar base
para essa graça irresistível. Olha só, Mateus capítulo 11, versículo 27, é um texto que é usado também pelos calvinistas. E diz assim esse texto: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então aqui é um versículo para mostrar também sobre a eleição incondicional e sobre a graça irresistível, porque Cristo só vai revelar, a si mesmo, a salvação, somente para aqueles a quem o Pai deu para o Filho, que na visão calvinista são os eleitos a quem Deus elegeu antes da fundação do mundo. Falou, olha, esse aqui vai ser salvo, então é esse aqui que Jesus Cristo vai morrer por ele, vai salvar ele, vai ter uma graça especial sobre ele, e ele não vai rejeitar a mensagem do Evangelho. Um outro versículo também usado pelos calvinistas é João, capítulo 1, versículo 13, para dar apoio à graça irresistível. E o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, nos diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a graça aqui foi irresistível para essas pessoas, não foi algo de um querer dela, não foi uma livre vontade que a pessoa escolheu sobre Jesus, porque se ele está morto espiritualmente, ela não pode escolher, optar por Jesus Cristo e ir até Jesus Cristo para ser salvo. Então, é Deus quem salva aqueles a quem ele quer. Se ele não quer salvar fulano, essa pessoa nunca vai ser salva. Então, para esse aqui que Deus quer salvar, tem uma graça especial. E quando ela ouvir do Evangelho, a graça vai se mostrar irresistível. Ela não tem a opção de dizer, eu não aceito a mensagem do Evangelho, porque ela não consegue resistir à mensagem do Evangelho. Então, ela vai se render a essa mensagem do Evangelho e aceitar a salvação em Jesus Cristo, Então, outro versículo usado também pelos calvinistas, João, capítulo 6, versículo 44, que diz assim, João 6, 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, quando o calvinista lê este versículo com os óculos calvinistas, ele vai dizer que só pode ser salvo aquele a quem o Pai enviou a Jesus Cristo. Aquele que o Pai deu essa graça irresistível sobre aquela pessoa, é somente essa pessoa que pode ser salva. As outras não serão salvas, porque para elas não tem essa graça especial, A graça não se mostra para essas pessoas de uma maneira irresistível. É um versículo também usado por eles. Outro versículo também usado por eles é João capítulo 10, versículos 26 e 27. João 10, 26 e 27 diz assim para nós: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, na visão calvinista, Jesus Cristo está dizendo, vocês nunca vão ser salvos, vocês não são das minhas ovelhas, vocês não foram escolhidos por Deus para serem salvos, vocês não foram escolhidos por Deus, elegidos por Deus para receberem a salvação. Então, sobre vocês não tem essa salvação, essa graça especial. Mas as minhas ovelhas, aqueles a quem o Pai escolheu para serem salvos, eles ouvirão a minha voz e eles irão me seguir. Para eles a graça é irresistível. Para vocês não. Para vocês não tem a graça especial, mas para as minhas ovelhas tem a graça especial. É dessa maneira que o calvinismo ele vai interpretar estes versículos. E mais um versículo aí também, Atos capítulo 16, versículo 14. Atos 16, 14 diz assim sobre certa mulher chamada Lídia. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então aqui fala dessa mulher que ela estava escutando a mensagem que Paulo estava pregando, naquela região ali de Filipos, e ela ali, Deus abriu o coração dela para que ela pudesse atender a mensagem do Evangelho. Daí o calvinista vai pegar esse texto aqui e vai dizer, tá vendo? É Deus quem abriu o coração dela, Deus deu uma graça irresistível para ela, ela não teve a opção de
de resistir a essa mensagem, não teve a opção de rejeitar a mensagem do evangelho, porque Deus quem abriu o coração dela, então Deus não abre o coração de quem não é eleito, somente dos eleitos. Então aqui está uma gama de versículos que o calvinismo vai usar para dar apoio a essa visão da graça irresistível, que as pessoas a quem Deus elegeu para a salvação não têm a opção de rejeitar a mensagem da salvação, eles não conseguem resistir à atuação do Espírito Santo na vida deles, mas as outras pessoas a quem Deus não elegeu, para elas foi negado essa graça especial, porque Deus não escolheu que elas sejam salvas, né? Então, interiormente, Deus tem uma vontade, né, desejada de que aquelas pessoas não sejam salvas, uma vontade decretiva de aquelas pessoas ali não sejam salvas. E vamos abordar sobre isso, vamos analisar esses textos aqui, vendo e explicando esses textos que parecem ser difíceis, né? E a gente vai estudar um pouco sobre eles ali. Qual que é o problema? Antes de falar do problema do entendimento da graça resistível, gostaria de explicar que no calvinismo eles falam que existe dois tipos de chamado. Existe o chamado geral e o chamado eficaz. E aqui a gente vai entender um pouco melhor sobre a visão calvinista no evangelismo, né? Então, como eles evangelismo, como que eles entendem, né? Como as pessoas recebem a mensagem do evangelho. Então, no calvinismo existe o chamado geral e o chamado eficaz. Qual que é a diferença dos dois? O chamado geral é o convite universal de Deus para a salvação de todas as pessoas. Porque é evidente, não tem como o calvinista, né, ele rejeitar esta mensagem de que Deus nos ordenou que a gente pregue o evangelho para todas as pessoas, para o mundo inteiro. Então o calvinismo também vai aceitar isso, que o evangelho tem que ser pregado para todas as pessoas do mundo. Por exemplo, Mateus 11, 28, Jesus ele fala, vinde a mim todos, né? Apocalipse 22, 17 fala que a graça é dada para quem quiser, né? Quem tem sede, vem a mim e beba. Então, é o chamado geral, na visão calvinista, que todos devem ouvir da mensagem do evangelho. Este chamado geral, perceba bem, este chamado não salva os não eleitos, pois Deus retém sua graça para que eles não venham a crer. Então, essa mensagem do evangelho que é pregado para todo mundo, para todas as pessoas, quando a pessoa que não é eleita, ela ouve da mensagem do evangelho, ela está ouvindo apenas do chamado geral. Mas esse chamado geral não vem acompanhado com a graça especial, com que faz com que a pessoa aceite a mensagem do evangelho. Simplesmente vai entrar no ouvido dela e vai sair pelo outro ouvido. Não tem uma graça especial com que faz com que ela realmente ali ouça dessa mensagem e creia no evangelho. Simplesmente é um convite para todo mundo, mas não traz salvação para quem não é eleito. Então, eles falam que existe o chamado eficaz, que dentro da anunciação do evangelho, desse chamado geral, existe um chamado especial. Esse chamado eficaz é o convite da salvação somente para os eleitos. É somente eles ouvirão e atenderão esse convite, pois Deus dá a graça para eles crerem. Então, o chamado eficaz é a mensagem do evangelho sendo pregada para os eleitos. E Deus dá para esses eleitos uma graça especial para que eles possam crer. Então, no calvinismo, você estudando mais sobre calvinismo, você vai ouvir sobre essa expressão, que existe o chamado geral, Deus chamando todo mundo para a salvação, e existe o chamado específico, o chamado eficaz, que só vai ouvir o chamado geral aqueles que são eleitos. Quem não é eleito não irá atender a mensagem do evangelho. Mas o eleito ele vai atender. Por quê? Porque Deus dá para ele uma graça especial. E daí o coração dele vai ser aberto e ele não tem como rejeitar a mensagem do evangelho, ele então vai aceitar a mensagem do evangelho. Mas a pessoa que não é eleita, ela não vai atender a mensagem do evangelho. Por quê? Porque Deus não dá para essa pessoa essa graça especial. Então, já que ela não tem essa graça especial, então ela não vai ouvir da mensagem do evangelho, ela não vai atender ao convite da salvação que o evangelho faz. Então, dentro do calvinismo, existe o chamado geral e o chamado eficaz. Olha só, meus irmãos, entender que a graça é irresistível
cria um grande problema. E o problema é, o caráter de Deus é manchado. E aqui eu gostaria de explicar um pouco mais sobre isso. Como que o caráter de Deus é manchado? Se eu entendo que existe um chamado geral que não salva e não pode salvar os não eleitos, né? E um chamado eficaz que salva somente aqueles que são eleitos, né? Então a gente vai entender aqui alguns problemas que podem surgir aqui. Por exemplo, o chamado geral, ele não é um chamado sincero. Olha só, o chamado geral é o convite de Deus para a salvação de todas as pessoas, né? Vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então é esse chamado geral, olha, Deus oferecendo a salvação para todo mundo. Só que perceba que isso não é um convite sincero do Senhor, de Deus para as pessoas. O calvinismo queria isso. Por que não é um convite sincero? Porque Deus chama todo mundo, mas interiormente Ele não quer salvar todo mundo. Interiormente Ele quer salvar somente um grupo específico de pessoas. Interiormente Ele só dá graça especial somente para esse pequeno grupo, que é o grupo eleito. Então, para as outras pessoas Ele não dá. Note que o chamado geral se torna um chamado mentiroso, porque Deus convida para a salvação pessoas que ele não quer que sejam salvas. E ele não vai abrir um caminho para essas pessoas se aproximarem para ele. Ele só abrirá um caminho para os eleitos se aproximarem. E isso faz do chamado geral um chamado mentiroso, um convite que não é sincero. É Deus convidando pessoas, mas interiormente colocando uma barreira ali, ó. Não, vocês não vão vir a mim. Os únicos que vão vir a mim são estes aqui que eu elegi. Então, o chamado geral acaba se tornando um convite mentiroso. É como se fosse assim: eu vou fazer um churrasco na minha casa e eu vou convidar todos vocês que estão assistindo aí na live. E eu faço esse convite. Todos vocês estão convidados para um churrasco na minha casa. Terminando essa live, todo mundo vai lá para casa e vai ter esse churrasco ali. Eu convido todos vocês. Eu estou fazendo um chamado geral, estou convidando todo mundo. Só que quando chega na hora do churrasco, só vai entrar na minha casa aquele que eu quero. Daí pode ter muitas pessoas ali, mas eu vou falar, não, só vai entrar você, você e você. Os outros não, porque eu não quero que vocês entrem. Mas você fez o convite para a gente. Não, mas eu só quero que essas três pessoas aqui entrem para participar do churrasco que eu estou oferecendo. Então, entendeu como que eu fiz um convite e esse convite não foi sincero? Eu fiz um convite convidando todo mundo para o churrasco, mas eu interiormente não quero que muitas pessoas participem desse churrasco. Eu só vou dar o convite especial para aqueles que eu quero que entrem na minha casa e participem do churrasco comigo. É desta maneira que o chamado geral ele é apresentado também. Deus convidando todo mundo para o céu, convidando todo mundo para a salvação, convidando todo mundo para se aproximar de Cristo. É Jesus falando, vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Mas, interiormente, Deus ali só abre o caminho e dá essa graça especial para algumas pessoas. Faz o convite para todo mundo, mas não quer que todo mundo se aproxime dele. Só quer que alguns se aproximem dele. Então, isso faz do chamado geral, da mensagem do evangelho, ser uma mensagem mentirosa, ser uma mensagem que não reflete sinceridade nesse convite. Então, isso acaba manchando o caráter de Deus, porque Deus faz um convite, só que esse convite não é sincero, esse convite é mentiroso. Deus está convidando, falando, vinde a mim, mas interiormente diz, eu não quero que você venha a mim. Então, note que isso mancha o caráter de Deus. Além de manchar, né, o caráter de Deus, também mancha de outra maneira. A representação amorosa de Cristo nesse chamado é fingida, porque Cristo chama todo mundo com amor. Só que, na verdade, essa representação é fingida desse amor de Jesus Cristo, porque, na verdade, ele não ama da mesma maneira todas as pessoas do mundo. Ele só vai dar o amor especial para aqueles a quem é eleito. Quem não é eleito não tem este amor especial. O calvinista, ele vai dizer que Deus, ele ama todas as pessoas, mas não da mesma medida. Como falamos na live passada,
O amor de Jesus Cristo, ele vai ter o seu amor como graça comum para todas as pessoas. Para os não eleitos, ele dá essa graça comum, esse amor que é refletido através na sustentação da vida, que é refletido através no alimento do dia a dia, que é refletido através da saúde que a pessoa tem. Esse amor de Deus é refletido na vida da pessoa através do sol que nasce, da chuva que cai, do alimento que chega na sua mesa. É dessa maneira que Deus reflete o seu amor para o não eleito, mas não o seu amor sacrificial. O amor de Cristo na cruz não é refletido para estas pessoas, porque o amor de Cristo na cruz só é refletido para os eleitos. Então, para quem não é eleito, Deus só dá o seu amor, parte do seu amor, a graça comum. O amor que nós podemos perceber aí como a chuva caindo, o sol nascendo, o frio, o inverno, o verão, o calor. Então, o homem se beneficiando da criação de Deus, da sustentação da vida, mas não do sacrifício de Cristo. Daí a gente viu na live passada, vou estar repetindo agora de novo, que lá, quando Deus ele fala para o rico insensato, ele chega para o rico insensato e fala para ele, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus está falando assim para aquele homem, olha, é inútil você ganhar todas as coisas que o mundo pode oferecer. É inútil você usufruir de toda a riqueza que o mundo pode oferecer se você perder a sua alma. Note que o calvinismo ensina que Deus oferece esse tipo de amor inútil para as pessoas. O amor de Deus só se reflete nas coisas que esse mundo pode oferecer, mas não reflete no sacrifício salvífico de Jesus Cristo, num convite sincero para a salvação. O chamado geral, a graça irresistível, esse tema aqui acaba manchando não somente o convite do evangelho, fazendo com que esse convite não seja sincero, mas também o reflexo do amor de Cristo por essas pessoas acaba também não sendo algo ali verdadeiro para com essas pessoas. Então nós vemos isso daí dentro do chamado geral. O chamado eficaz, ele transforma Deus em um ser seletivo. Ele chama todo mundo para a salvação, mas eficazmente só chama alguns para salvação e só salva esses aí. Olha só o que diz Atos, capítulo 10, versículo 35. A Bíblia reprova essa ideia de que Deus é um ser seletivo. E 10:35 diz assim. 34 diz assim, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. É o versículo 34. Deus não faz acepção de pessoas, mas dentro do calvinismo, da graça irresistível, do chamado geral e do chamado eficaz, Deus está fazendo acepção de pessoas. Deus está escolhendo uns para a salvação e rejeitando os outros, fazendo um convite falacioso para muitas pessoas, aqueles que não são eleitos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Mas Deus não dá os meios para que essa pessoa se aproxime dele. Só vai dar os meios para que a pessoa se aproxime dele, daqueles que são eleitos e ouvem o chamado eficaz. Deus não faz acepção de pessoas, a Bíblia ensina isso. Mas, segundo o calvinismo, Deus está fazendo ali acepção de pessoas, diferenciação, no grupo de pessoas na hora de chamar. Olha só essa frase desse calvinista, Vicente Cheung. Ele é conhecido como um calvinista extremado. Muitos calvinistas, que são moderados, não aceitam as ideias dele. Mas ele reflete muito bem o que o calvinismo ele ensina, que o calvinismo ele prega. A gente, em outras lives futuras, falaremos aqui sobre os calvinistas moderados, os calvinistas mais extremados, a gente vai falar sobre isso também. Mas olha só essa frase com que ele faz e reflete o que o calvinismo ensina. Ele diz assim, o inferno é um lugar que Deus predestinou para os réprobos. Portanto, embora seja certo e bom pregar indiscriminadamente o evangelho a todos os homens para chamar os eleitos e endurecer os réprobos, é errado e pecaminoso pregar como se Deus desejasse sinceramente a salvação dos réprobos, ou como se fosse possível para os réprobos receberem a fé
e serem salvos. Olha só a frase que ele diz, uma frase muito forte, mas que reflete muito bem o que o calvinismo ele ensina. Primeiro, ele fala que o inferno foi ali um lugar que Deus fez que predestinou os réprobos, né, para esse local, que as pessoas que não são eleitas já estão predestinadas para lá e não tem escapatória, né, não tem uma oportunidade de salvação para elas enquanto estão em vidas, né, elas vão ser predestinadas para lá. E ele fala sobre a pregação do evangelho, que é errado e pecaminoso pregar, como se Deus desejasse sinceramente a salvação dos réprobos. Você, então, segundo o que ele está falando aqui, quando você pregar o evangelho, você tem que saber, né, pregar de uma maneira entendendo que Deus não quer salvar muitas pessoas. Você está pregando, dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira, vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, quem tem a sede, vem a mim e beba. Você está pregando isso, mas você tem que saber que Deus não quer salvar milhões e bilhões de pessoas. Ele só vai salvar e quer salvar somente um grupo pequeno. Essa frase de Vicente Young reflete muito bem o que o calvinismo ele defende. Olha só, meus irmãos, a graça ela pode ser resistida sim. A graça ela não é irresistível, como o calvinismo ele prega. E nós veremos aqui o que a Bíblia mostra sobre isso. Olha só o que diz Atos, capítulo 7, versículo 51, e nós veremos que o homem tem a possibilidade, sim, de resistir da mensagem do Evangelho, resistir à atuação do Espírito Santo na sua vida. Diz assim Atos 7, 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O que nós percebemos aqui nesse versículo? Que essas pessoas, assim como os do Antigo Testamento, eles resistiam à atuação do Espírito Santo na vida delas. Algumas pessoas, os calvinistas, vão dizer que é impossível ao homem resistir à atuação do Espírito Santo na sua vida, o convencimento do Espírito Santo na sua vida, porque foi para isso que o Espírito Santo veio, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o versículo está dizendo que é possível sim o homem resistir. O evangelho é pregado para a pessoa, entra em seus ouvidos, o Espírito Santo trabalha em seu coração, mas é possível o homem ainda dizer: não quero essa salvação, não quero que o Espírito Santo entre na minha vida, eu não quero receber essa salvação. Note que é possível o homem resistir à atuação do Espírito Santo na sua vida. Isso não faz do homem mais forte do que Deus, porque foi Deus, na sua soberania, que escolheu salvar o homem desse jeito, dando ao homem a responsabilidade de escolha. Deus mostra para o homem que ele está perdido, que ele é pecador e que sem Deus o homem não pode ser salvo. E que somente Deus, Jesus Cristo, pode salvar o homem. Mas Deus deu ali a responsabilidade de escolha para o homem. Você quer continuar resistindo à mensagem do Evangelho ou você quer me aceitar e dessa maneira eu vou te salvar? Deus joga, na sua soberania, Deus escolheu salvar assim. Deus joga a responsabilidade para o homem, para ele dizer sim ou dizer não para a mensagem do Evangelho. Esse versículo aqui, Atos 7:51, muito claro, dizendo que é possível o homem resistir ao Espírito Santo. Um outro versículo também, olha só o que diz Oséias, Antigo Testamento, o primeiro dos profetas menores. Oséias, capítulo 11, versículo 2. E note se os israelitas não estavam resistindo à mensagem de Deus aqui. Diz assim, vou ler o 1 e depois o 2. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais saíam da minha presença, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso à imagem de escultura. Note aqui o chamado de Deus, o convite para a salvação. Quanto mais eu o chamava, olha só, Deus chamando, Deus refletindo o seu desejo, eu quero que vocês se aproximem de mim. Mas Deus está falando, quanto mais eu o chamava,
mais vocês se afastavam de mim. Note que é possível o homem resistir à mensagem do evangelho. Deus estava chamando essas pessoas. E será, você acha que Deus não estava sendo sincero nesse chamado? Deus estava chamando sinceramente. Deus queria com que Israel se aproximasse de si. Só que Israel cada vez mais estava se afastando dele. Israel estava rejeitando a mensagem do evangelho. Israel estava optando por se afastar cada vez mais de Deus e estava abraçando outros deuses. Deus, nesse chamado, venham a mim, se aproximem de mim. Deus está refletindo a sua sinceridade. Deus quer realmente com que Israel voltasse para si. Mas o homem resistiu à mensagem do evangelho. Note que o versículo está mostrando a possibilidade, sim, do homem resistir ao chamado de Deus. E olha só um outro versículo também, Mateus 23, 37. Diz assim, Mateus, capítulo 23, versículo 37, fala assim, Jesus falando sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu, olha só a vontade divina aqui, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha ajunta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Vontade divina de um lado, quantas vezes eu quis, e a vontade humana do outro lado, mas vós não quisestes. Note que o versículo está mostrando que é possível resistir sim à mensagem do evangelho, resistir à graça de Deus, que Deus oferece gratuitamente para todas as pessoas, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens usufruem dessa graça de Deus, mas o homem pode resistir sim à mensagem do evangelho, pode resistir sim à atuação do Espírito Santo na sua vida. Isso não faz o homem mais poderoso do que Deus, muito pelo contrário. O homem está mostrando ali que ele não quer aceitar esse Deus, então ele está rejeitando a única fonte de salvação. Então, isso não faz o homem mais poderoso do que Deus, mas os versículos aqui estão mostrando, e a Bíblia mostra, que é possível o homem, então, sim, rejeitar a mensagem do evangelho, resistir da graça. Olha só, talvez o calvinista ele vai dizer, mas a graça só é irresistível para o eleito. Para as pessoas que não são eleitas, eles vão realmente resistir da mensagem do evangelho, porque não tem para essas pessoas uma graça especial com que façam com que elas aceitem a mensagem do evangelho. Só vai ter uma graça especial sobre os eleitos. Para eles é irresistível. Tudo bem, só que o calvinista também aí ele criou um problema. Ele vai ter que explicar como que essa graça para o eleito, né, ela é irresistível antes da salvação dele, só que depois que ele se converteu, essa graça se tornou resistível. Ele resiste a essa graça na sua jornada cristã. Olha só o que diz Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Tito 2, 11 e 12. Paulo escrevendo para Tito, ele diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha só, a graça de Deus aqui se mostrando salvadora para todas as pessoas. E daí, essa graça que salva, essa graça que regenera, é a mesma graça que depois da pessoa ser salva, vai estar santificando a sua vida, vai estar educando a sua vida. Daí o calvinista vai dizer, não, quando a graça vem para regenerar o eleito, ele não tem como resistir. Só que o versículo está falando que ele resiste a essa graça, a mesma graça que o salvou, ele resiste a essa graça na sua caminhada cristã. Porque o versículo diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Essa mesma graça que regenera, essa mesma graça que salva, ela também nos santifica, ela também nos educa na caminhada cristã. E eu pergunto para você, você que é salvo, quantas vezes, depois de você ser salvo, você resistiu a essa graça educadora? Quantas vezes você pecou? Evidentemente, você comete pecados todo dia. Toda vez que você está pecando, você está resistindo à graça que quer te santificar. Então, o calvinista vai ter esse problema agora.
ele fala que a graça é irresistível, né, na regeneração, mas como é que essa graça se tornou resistível agora na santificação? Se essa graça é irresistível na regeneração, na salvação da pessoa, como que ela se tornou agora resistível na caminhada cristã e o homem tem poder de resistir ela toda vez que escolhe pecar? É um problema agora que o calvinista vai ter que resolver. Como que essa graça mudou de irresistível para resistível? Porque o homem, o cristão salvo, resiste essa graça santificadora, essa graça que nos educa no caminho certo. E muitas vezes a gente escolhe ir para o caminho errado. E Deus, mais uma vez, vai trabalhar na nossa vida para que a gente vá no caminho certo. E muitas vezes, mais uma vez, a gente escolhe o caminho errado. A gente, muitas vezes, resiste em pontos da nossa caminhada cristã a esta graça. Então, quer dizer que ela se tornou de irresistível para resistível após a salvação. É um problema que o calvinista ele vai ter que resolver. Para a gente concluir aqui, vamos explicar aqueles textos difíceis, né, que os calvinistas eles se baseiam para falar que a graça é irresistível. Vamos lá para João, capítulo 1, versículos 1, 12 e 13, que são os versículos base que eles usam para dizer que a graça é irresistível. E João, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim para a gente. Eles usam o versículo 13 para dizer que a graça é irresistível. Mas o versículo 12 já mostra para a gente que o homem ele tem um querer nisso. Olha só o que diz aqui. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Note aqui que o calvinista ele vai colocar aqui nesta visão que primeiro Deus salva, isso aqui nós vamos ver frases calvinistas dizendo isso, primeiro Deus salva a pessoa e só depois ela escolhe a Jesus Cristo. Primeiro vem a regeneração e depois que vem a fé. Note que eles estão invertendo os valores, mas a Bíblia fala aqui que Deus salva aqueles que creem em Jesus Cristo. Primeiro vem a fé, primeiro vem ali a vontade do homem querer ser salvo, a escolha do homem aceitar a mensagem do Evangelho. Esses que recebem a Jesus Cristo, esses nascem de Deus e é querer de Deus salvar essas pessoas que aceitam a Jesus Cristo. É isso que o versículo está falando. O versículo 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Evidentemente, o homem por si só, ele não pode se salvar. Por isso que fala nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Mas eles são salvos simplesmente pela vontade de Deus. Quando o homem ele escolhe a Deus, é da vontade de Deus salvar essas pessoas. Deus salva todos aqueles que se achegam a Ele. Então, por isso que Jesus Cristo falou, os que vêm a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Mas olha só algumas frases aqui de calvinistas, tirada nos seus livros, né, que eles escreveram, onde eles invertem a situação. E primeiro eles colocam que o homem tem que ser salvo por Deus. Então, independente da escolha do homem, independente se o homem quer ou não ser salvo, primeiro Deus chega lá e salva, e só depois que ele manifesta um desejo de ser salvo, só depois ele manifesta a fé. Primeiro vem regeneração e depois vem a fé. Mas a Bíblia mostra o contrário. Primeiro vem a fé e depois a salvação. Mas olha só essas frases aqui invertendo o sentido natural. Então aqui Best, da W.E. Best, ele vai dizer assim: uma pessoa é regenerada antes que ela creia. Note que para o calvinista, primeiro tem que vir a salvação para depois vir a fé. Mas a Bíblia diz, pelo contrário, o meio da gente ter a salvação é a fé. Primeiro vem a fé e depois a salvação. A tua fé te salvou. Foi o que Jesus Cristo dizia para as pessoas aqui. Vai em paz, porque a tua fé te salvou. E não você foi salvo, agora você tem fé. Mas o calvinismo ele vai inverter essa situação. Olha só também outra frase aqui. Um homem não é salvo porque ele crê em Cristo. Ele crê em Cristo porque é salvo. Então, Lohane, aqui nas doutrinas reformadas da predestinação, ela vai
dizer isso aqui. Parece uma frase bonita, mas ela está colocando a regeneração antes da fé, está invertendo a situação. Olha só uma outra frase também. A W. Pink, olha só, bem famoso aqui, olha só o que ele diz. Um homem não é regenerado porque ele primeiro creu em Cristo, mas ele crê em Cristo porque foi regenerado. A W. Pink colocando também de novo aqui a regeneração primeiro e depois a fé. Mas a Bíblia mostra o contrário, como a gente viu em João capítulo 1, versículo 12 e 13. Primeiro vem a fé, primeiro o homem aceita a Jesus Cristo, mas a todos quanto o receberam. E depois disso vem a regeneração, depois disso vem a salvação. Uma outra frase aqui também, olha só o que é dito por Grover Goom nas doutrinas, no seu livro As Doutrinas da Graça. Ele fala assim: nós não cremos a fim de sermos nascidos de novo, somos nascidos de novo a fim de que possamos crer. Então ele coloca que a fé vem depois da salvação. Então primeiro Deus salva a pessoa e depois ela pode ter fé. Mas a Bíblia mostra o contrário, a pessoa precisa crer para que ela possa então ser salva. Primeiro vem a fé e depois vem a salvação. E uma última frase aqui é da Confissão de Fé de Westminster. E olha só o que diz nessa confissão. Fala assim: vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado para abraçar a graça oferecida e comunicada a ele. Então aqui também a Confissão de Fé de Westminster coloca a fé depois da regeneração. Primeiro o homem tem que ser regenerado. Se ele está morto espiritualmente, o Espírito Santo tem que vir para ele, já que o homem não pode atender a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo tem que vir para ele primeiro, tirar ele dessa morte espiritual para que depois ele tenha fé. Então o homem tem que ser salvo primeiro para depois que ele tenha fé, mas não é isso que a Bíblia ela fala para nós. Olha só, meus irmãos, será que o homem ele não demonstra nenhum querer por querer a salvação em Jesus Cristo? Primeiro, será que Jesus tem que salvar a pessoa para que depois ela manifeste um querer por Jesus Cristo? A Bíblia mostra o contrário. Olha só o que diz, uma ilustração aqui, eu quero usar como exemplo, Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 3. E aqui nós vamos ver a história aqui do leproso. Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 3. Olha só o que diz aqui. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Note que se essa ilustração não está explicando João capítulo 1, versículos 12 e 13, que as pessoas nascem do querer de Deus. Mas note que esse homem ele chegou a Jesus Cristo e falou: Senhor, se o Senhor quer, o Senhor pode me salvar. Note que ele está expressando uma vontade. Aquele homem, aquele leproso, está expressando um querer. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O Senhor pode tirar essa sujeira de mim. Ele está expressando uma vontade interior. E ele está reconhecendo que ele não pode, por si mesmo, pela sua própria carne, se salvar. Pela sua própria vontade, ele não pode se salvar. Ele depende da vontade de Deus. E é da vontade de Deus salvar todos aqueles que se aproximam dele, como esse homem fez. Primeiro, o homem precisa se aproximar com fé a Jesus Cristo. E só depois, Jesus Cristo limpa, tira toda a sua sujeira. Não é o contrário, como o calvinista coloca. Primeiro, Jesus limpa o homem da lepra e depois o homem ele expressa a vontade de querer, então, ser limpo. Primeiro Deus regenera o homem, salva o homem e só depois o homem pode ter fé para colocar sua fé em Jesus Cristo. Não, pelo contrário, a Bíblia fala que o homem é salvo pela fé. Primeiro vem a fé e depois vem a salvação. Então, João capítulo 1, versículo 12. Vamos para outro texto rapidamente também. Olha só o que diz Mateus 11, 27, que é um outro versículo que eles usam como base para a graça irresistível. Mateus 11, 27. Diz assim: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar.
Daí você faz a pergunta, né? Para quem que Jesus Cristo quer revelar, né? Para quem o Pai quer estar revelando o Filho, ou o Filho quer revelar o Pai? A resposta está no versículo seguinte. O problema é isolar sempre um texto. Olha só, todos os que escolhem se aproximar dele são aqueles a quem o Filho quer revelar. Versículo 28, ele faz o convite para todas as pessoas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite é para todo mundo. A gente não pode desconciliar um versículo do outro. Mais um texto também, olha só, João, capítulo 6, versículo 44. João, capítulo 6, versículo 44, diz assim para nós: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o restarei no último dia. Então, se você ler esse versículo aos olhos do calvinismo, você vai entender que só pode ir até Jesus Cristo aqueles que o Pai elegeu antes da fundação do mundo. Se não foi da escolha do Pai que aquela pessoa fosse salva, então não tem como ela se aproximar a Jesus Cristo. É dessa maneira que o calvinismo ele vai interpretar esse versículo. Só que o contexto ele vai explicar muito bem, né? Quem são os que vai até Jesus? Será que é somente só os eleitos, aquele que Deus escolheu, que vão até Jesus Cristo? Quem que realmente são os que vão até Jesus Cristo, que o Pai quer enviar até Jesus Cristo? Da gente vai ler o contexto aqui para entender. Começando pelo versículo 37, que diz assim, perceba muito bem: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, note que existe algumas pessoas que o Pai envia até Jesus Cristo, mas vamos entender mais. Olha só o versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu estarei no último dia. Então, mais uma vez, o versículo mostrando que Deus envia algumas pessoas a Jesus Cristo. Daí vem o versículo 44 também. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu restarei no último dia. Então, o versículo mostrando a impossibilidade de algumas pessoas se aproximarem de Jesus Cristo se o Pai não enviar essa pessoa até Jesus Cristo. E a resposta para isso está no versículo 45. Olha só o que diz o versículo 45. Quem são esses que o Pai envia até Jesus Cristo? Será que são aqueles, como o calvinismo prega, que Deus elegeu para ser salvo e os outros então estão rejeitados para ir até Jesus Cristo? O versículo 45 vai explicar. Diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. O versículo já está explicando. A mensagem do Evangelho é pregado para todos. E aqueles que ouvem, aqueles que aprendem, aqueles que atendem essa mensagem, aqueles que chegam com fé a Deus, são enviados para a salvação em Jesus Cristo. São esses que vêm até a Jesus Cristo. São os que ouvem do Evangelho e aceitam da mensagem do Evangelho. Não tem aqui, nesses versículos, uma predestinação, como o calvinista quer colocar nesses versículos aqui. Não tem uma predestinação dizendo somente os eleitos que vão até Jesus Cristo e os reprovados não vão até Jesus Cristo. O versículo 45 está explicando que todos ouvem da mensagem do Evangelho. E aqueles que ouvem e creem, aqueles que ouvem e aprendem, aqueles que ouvem e atendem dessa mensagem, Deus então os envia para a salvação em Jesus Cristo. Então note que tem aqui uma responsabilidade humana nesse texto também. Versículo 6, 45, resolve essa questão de João, capítulo 6. O outro texto também, João 10, 26 e 27, um pouquinho mais para frente aí. João 10, 26 e 27 é um outro versículo que é usado para defender a graça irresistível. Diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, nesse contexto, Jesus Cristo se voltando para a liderança religiosa, dizendo ali, olha, vocês não creem porque vocês não são, né, das minhas ovelhas, vocês não fazem parte, né, do meu aprisco, vocês não estão fazendo parte do meu grupo de ovelhas. E ele diz no versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Daí o 28 fala, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão.
Então aqui o calvinista, quando lê esse versículo, ele vai dizer que existem ovelhas predestinadas a ouvir a voz de Jesus Cristo e serem salvas, mas existem ovelhas que não são predestinadas para pertencerem ao pastor que é Jesus Cristo. Só que o que o versículo realmente ele está nos ensinando aqui? Olha só, Jesus Cristo ele está dizendo para a liderança: vocês não são das minhas ovelhas, né? Vocês não creem em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Pensa bem, quando Jesus Cristo chegou aqui na terra, quando ele nasceu, ele já encontrou ovelhas dele aqui. Você pode lembrar da história de Simeão. Quando Jesus Cristo nasceu, foi apresentado no templo, já tinha uma ovelha de Jesus Cristo ali. O que era aquela ovelha? Aquela pessoa que já estava em busca do Messias. Olha só, ele já estava ali no templo, ali em busca, esperando a vinda do Messias. Uma outra pessoa também já era ovelha de Jesus Cristo quando ele tinha chegado aqui. Era a profetisa Ana. Note que quando Jesus Cristo chegou, já tinha aquela ovelha ali também. A profetisa Ana se apresentou ali, falou, né, a respeito ali também da vida de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo chegou, a liderança religiosa sabia aonde Jesus Cristo nasceria, mesmo que eles sabiam onde Jesus nasceria, eles não foram até Jesus Cristo. Herodes perguntou para um grupo de liderança religiosa, para os escribas, onde é que esse rei de Israel vai nascer? E eles abriram a Bíblia no Antigo Testamento e falaram, olha, em Belém da Judéia, né? É ali que o Messias, o rei de Israel, ele vai nascer. Perceba que mesmo eles sabendo onde o Messias nasceria, eles não foram atrás de Jesus Cristo. Jesus Cristo está mostrando quem são as suas ovelhas e quem não são as suas ovelhas nesse texto de João capítulo 10, versículos 26 e 27. As ovelhas de Jesus Cristo são aqueles que buscam a Jesus Cristo. Aqueles homens não faziam parte do grupo das ovelhas de Jesus porque eles não criam em Jesus Cristo, eles não buscavam a Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então são os que querem receber a salvação, são os que buscam a Jesus Cristo, fazem parte do grupo de ovelhas de Jesus Cristo. Então suas ovelhas são as pessoas dispostas em recebê-lo como o Messias. E o último texto, para a gente terminar, Atos 16, 14, que é um texto também usado pelo calvinismo para defender a graça irresistível. Atos 16, 14 diz assim para nós: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então o calvinismo vai pegar esse versículo e vai dizer, olha, é Deus quem abre o coração da pessoa, é Ele quem dá essa graça especial e irresistível para os seus eleitos, para que eles não venham a resistir à mensagem do Evangelho. Só que note que o versículo não está apoiando isso. Antes, pelo contrário, o versículo está mostrando que antes dessa mulher se converter, ela teve uma escolha pessoal. Olha só, preste bem atenção no como o versículo está montado. Diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, preste atenção agora, temente a Deus. Antes dessa mulher ser salva, ela já era temente a Deus. Antes dela se converter, ouvir a mensagem do Evangelho que Paulo estava pregando, ela já buscava a Deus, ela já era temente a Deus, ela já queria saber mais sobre Deus. E o fato dela querer saber mais sobre Deus, então Deus foi lá e deu a salvação para ela, porque o versículo diz assim: essa mulher que já era temente a Deus nos escutava. O Senhor abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Note que primeiro tem que vir a busca do homem. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Depois da busca do homem, Deus então dá a salvação, porque é do agrado de Deus dar a salvação para aqueles que o buscam. Como aconteceu com Cornélio em Atos capítulo 10 também. Ele já era temente a Deus, ele fazia orações para Deus, dava esmola. Ele estava com interesse de saber mais sobre a salvação. Então, o que Deus fez? Enviou um anjo, dando para ele uma mensagem, falando para ele chamar a Pedro, e Pedro chegou, pregou a mensagem do Evangelho e ele foi salvo. Então note que aqueles que buscam a Deus são esses que Deus salva. Então nós vemos aqui sobre essa questão da graça
irresistível aqui nessa live de hoje. Então, o homem pode sim resistir à mensagem do Evangelho, e todos aqueles que buscam a Deus, eles recebem a salvação em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e nós vamos continuar nos nossos próximos estudos.